Bom dia, galerinha do sétimo ano. Estamos hoje aí no dia 17/9/2020, com mais uma aula aí a partir da página 164. Estaremos falando aí sobre regra de três simples. Então, quando a gente estuda aí a regra de três simples, ela, na verdade, ela vai ser uma ferramenta para a gente fazer a resolução de situações, problemas, a qual envolve a proporção. Chamamos de regra de três simples os problemas nos quais figura uma grandeza que é direta ou inversamente proporcional. Por exemplo, com 800 gramas de farinha de trigo, eu minha irmã fizemos 200 biscoitinhos. Quantos biscoitinhos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, a gente vai organizar primeiramente aí esses dados da situação problema. Então, a gente olha aí pela tabela, com 800 gramas, a gente faz o quê? 200 biscoitinhos, né? 200 gramas de biscoitinho. E com 1.800 gramas, quantos biscoitinhos faremos? Então, quando a gente está falando em regra de três simples, tá? Conforme foi ilustrado aqui falado, essa regra ela serve para resolver problemas de grandezas diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é analisar qual o tipo de situação que a gente está lidando com uma grandeza diretamente proporcional ou com uma grandeza inversamente proporcional. Então, como a gente falou na outra aula, quando a gente tem uma grandeza diretamente proporcional, as grandezas, né? Se uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra também vai diminuir. Então, quando a gente lidar com este tipo de questão, a gente está falando de grandezas diretamente proporcional. Então, dentro dessa situação problema, se com 800 gramas de trigo você faz 200 gramas de biscoitinhos, com 1.800 gramas, né, você colocou uma quantidade a mais de gramas de trigo. Então a tendência é o quê? Aumentar. Você vai conseguir fazer o quê? Mais biscoitinhos do que inicialmente com 800 gramas de trigo, o qual você fez 200 gramas de biscoitinho. Então isso a gente chama de grandeza diretamente proporcional. Então, de acordo com uma grandeza, a outra vai aumentar ou diminuir, ok? Então, vamos lá. Ilustrando aí a situação problema mais uma vez, a gente vai ter a grandeza diretamente proporcional e a regra de três é isso, é a ferramenta a qual nos proporciona a resolucionar, tá, uma situação problema a qual envolva essa grandeza diretamente proporcional, tá, ou inversamente proporcional. Então vamos lá, a gente vai fazer o cálculo agora. Primeiramente, a gente pode simplificar a fração, tá? Eliminando aí os zeros, tá? Quantos forem possíveis. Você tem dois zeros no numerador e dois zeros no denominador. Eu simplifico, vai ficar 8 sobre 18 e 200 sobre x. Agora, aquela regrinha, né? Multiplicar cruzado, nossa regra de 3. 8 vezes x é igual a 200 vezes 18, né? Os valores aí do meio, né? E o produto do meio igual ao produto dos extremos. Então, multiplicando aí 18 vezes 200, eu encontro 3.600. O 8 que está multiplicando pelo x passa para baixo dividindo, isso aí todos vocês já sabem. 3.600 dividido por 8, vou dar o resultado. Logo, x, que é o valor a ser encontrado, é igual a 450. Logo, poderemos produzir a resposta a 450 biscoitinhos. Então, a grandeza aí, a gente vê que ela tende o quê? A aumentar. Por quê? A primeira grandeza, que é a gramas de trigo, tá? Ela aumentou. Então, a quantidade de biscoitinhos feitas com essas gramas de trigo também aumentarão, ok? Então, a gente observa que na regra de três a gente tem três valores. Então, existe um valor, o qual eu vou chamar de incógnita, que é esse x, o valor o qual, através desses três valores que foram dados, eu vou encontrar essa incógnita x, através sempre do nosso trabalho com a regra de 3. Um exemplo 2 aí. Com a velocidade de 90 quilômetros por hora, um carro faz um percurso em 40 minutos. Se a velocidade aumentar para 120 quilômetros por hora,
quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso? Mais uma situação, problema aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai definir as grandezas, tá? Então, se o carro com a velocidade de 90 quilômetros por hora, ele faz um percurso de 40 minutos, e se ele aumentar a velocidade para 120, então a tendência, né, se eu aumento minha velocidade, o percurso do tempo vai ser menor. Não é isso? Então, isso eu chamo de grandeza inversamente proporcional. Por quê? Se eu aumento uma grandeza, que é a grandeza velocidade, então a grandeza tempo ela vai diminuir. Por quê? Porque se eu colocar 120 quilômetros por hora, eu vou correr muito mais do que 90 quilômetros por hora. Ou seja, eu vou chegar mais rápido. Não é isso? Se eu coloquei 90 e eu fiz um tempo de 40 minutos, se eu aumentar minha velocidade para 120, a tendência é eu chegar muito mais rápido. Então a gente tem uma inversão, tá? Uma inversão de grandezas. Se a primeira grandeza ela aumenta, a segunda grandeza aí no caso, ela diminuirá, ok? Então, fazendo a resolução, tá? Pela nossa regrinha de 3, tá? A gente vai ter aí a grandeza inversamente proporcional e o nosso cálculo agora na nossa regrinha de 3. Observa aí que a gente vai fazer a inversão, ó, tá? A gente tem 90 está para 40, 120 está para x. Então, montando aqui, 40 sobre x, tá? É igual a 120 sobre 90. A gente fez o inverso da razão inicial. Observa que está o inverso, tá? Da nossa razão inicial. A gente inverteu. Aplicando a relação fundamental das proporções, vou simplificar esses zeros, que vocês podem ver aí, 120 e 90. Tirei um zero do numerador e um zero do denominador. Agora eu vou multiplicar 12 vezes x, 12x é igual a 9 vezes 40. Logo, tá? 9 vezes 40 é 360, o 12 está multiplicando pelo x, faço a inversão dele para o outro lado, ele passa dividindo, x é igual a 30, né? 360 dividido por 12 igual a 30. Logo, o carro fará o percurso em 30 minutos. Então, a gente vê, ó, aqui que as grandezas são inversamente proporcional. Se a tendência da velocidade for aumentar, a do tempo foi diminuir. Inicialmente o tempo foi de 40, diminuiu para 30. A velocidade inicialmente foi de 90, aumentou para 120. Então uma grandeza aumenta, que é a grandeza velocidade, e outra grandeza diminui, que é a grandeza tempo. Ok? Então, galerinha, façam as atividades online e postem, não deixe de postar, tá? Que as mesmas são para computar a presença. Façam as atividades das páginas 166, 167 e 168. E bom estudo para todos vocês.